precisamos falar sobre assuntos que são importantes para nós. Essa é a nossa série de mensagens que estamos trabalhando, sem data para encerrar, porque temos muito assunto a tratar. Nessa noite nós vamos falar sobre um tema e um termo teológico, um tema extremamente importante sobre a questão da nossa fé, essencial da nossa fé, chamado justificação pela fé. Não sei quantos irmãos já ouviram falar sobre isso. Quem está fazendo aí a classe de doutrina vai ouvir bastante esse termo, já falamos sobre ele. E precisamos falar também com os irmãos sobre isso, porque faz parte dentro da obra da salvação, esta parte da obra de Cristo, que é um ato jurídico no tribunal dos céus, que foi nos concedido pela graça, onde nós fomos diante de Deus, pela obra de Cristo na cruz do Calvário, declarados sem culpa no cartório. A imagem que nós... Obrigado, Jerusa. A imagem que nós precisamos ter quando nós trabalhamos sobre esse tema é a ideia de um tribunal. Quem já viu filme e gosta de ver filme de advogados, eu gosto bastante. Essa é a imagem que a gente precisa ter, porque é num ambiente do tribunal, onde ali o réu, ou ele é inocentado, ou ele é acusado, é culpado. A acusação ela já está ali, né? A questão é precisa saber do martelinho. Lembra o martelinho do juiz? Com o martelo, o juiz faz o quê? Ou ele declara culpado ou inocente da culpa. A culpa já está estabelecida, ele já está sendo acusado. O réu já é acusado, já tem uma acusação, só precisa saber se ele vai ser, então, ali, inocentado ou culpado dessa acusação que pesa sobre ele e pode condená-lo perpetuamente. Não é ali uma sentença que vai ser de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, como é no nosso país, não é? Quem é que no nosso país, condenado a 30 anos, fica 30 anos preso? Tem gente assim, irmãos? Oi? Se for rico, não fica. Pobre fica. Nem sempre, né? Nem sempre. Estados Unidos, lá tem a chamada prisão perpétua, né? Lá, meu amigo, lá a conversa é diferente. Lá a conversa é diferente. Mas eu queria chamar a sua atenção, então, para o texto que nos fala sobre justificação pela fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta, é um tratado teológico. É a carta mais teológica que a gente tem no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo ali, ele fala bastante sobre a obra de Cristo em nosso favor. Quando nós, de fato, estávamos ali com uma culpa estabelecida, condenados à morte, e alguma coisa aconteceu no tribunal do céu, pela obra de Cristo, que considerou o culpado inocentado. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Só 2 versículos, mas não serão os únicos versículos que nós vamos tratar nesta noite. Nós vamos falar e usar bastante textos para cada ponto que nós formos, então, abordando, considerando aqui na nossa mensagem. Teremos
ali, no mínimo, uma base teológica para fundamentar aqui algumas verdades que falam sobre o tema justificação pela fé. Muito bem, queridos, para a nossa reflexão, como eu disse, esse tema é aí um dos temas centrais da teologia. O que é a teologia? É o estudo de Deus, é o estudo da palavra de Deus, né, também chamada bibliologia, chamada cristologia, o estudo de Cristo, é o chamado de teologia, o estudo sobre Deus, é o estudo da doutrina do Espírito Santo, chamada pneumatologia, doutrina do Espírito, do sopro. A ideia de pneu tem essa ideia de sopro, de ar, é o Espírito, é o pneuma, é o Espírito Santo de Deus, a doutrina do Espírito Santo. Mas o que nós vamos abordar nessa noite diz respeito a um dos aspectos da chamada soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da doutrina da salvação. O que compõe a obra de Jesus Cristo? Jesus Cristo, ele veio para cá com um objetivo, que seria salvar aqueles que estavam condenados, perdidos. Esse é o objetivo central da vinda de Jesus Cristo. Ele não veio aqui somente para curar as pessoas ou trazer uma mensagem de esperança, de ânimo para as pessoas. Jesus Cristo veio para entregar-se, morrer na cruz, para que aqueles que estavam condenados não fossem condenados ao inferno e pela fé nele fossem declarados sem culpa no cartório. Aí é o termo justificação pela fé. E entendemos que uma igreja ou cai ou permanece de pé por conta dessa doutrina, acerca da importância dessa doutrina. Nós estamos falando sobre a espinha dorsal de todas as doutrinas bíblicas. Não tem como a gente exercer a nossa fé e não considerar o tema justificação pela fé um tema central daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Tem um personagem histórico muito conhecido, que eu creio que seja conhecido pela maioria, chamado Martinho Lutero. E ele disse o seguinte sobre essa doutrina, ele disse assim: essa doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus. E sem ela, a igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Ainda tem um outro pastor muito conhecido, chamado John Piper, e ele diz o seguinte: pregar e viver a justificação pela fé glorifica Cristo, resgata pecadores desesperados, encoraja santos imperfeitos e fortalece igrejas frágeis. Sem doutrina da justificação pela fé, não há de fato cristianismo. Não há, não existe. É uma doutrina que não dá para você tirá-la, não considerá-la como sendo algo extremamente importante. É essa doutrina que foi o ponto central do debate entre Martinho Lutero e a Igreja Católica, lá em 1517, que culminou no que é conhecido como Reforma Protestante. Então existia a Igreja Católica, um monge entendeu o que o texto de Romanos 1,17 dizia, que era o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Martinho Lutero leu esse texto, entendeu que esse texto, ele fala sobre a suficiência da obra de Cristo para a salvação, onde não haveria mais necessidade, como a Igreja Católica estava pregando ali, a necessidade das pessoas meio que pagarem para terem um lugar nos céus. Já ouviram falar sobre as indulgências? O que eram as indulgências? Era um documento
que você comprava esse documento para que ele liberasse a sua entrada nos céus. Não somente você poderia ir para o céu pagando uma indulgência, mas você também poderia comprar essa indulgência para quem já morreu. Eu tenho um parente que morreu, será que dá para comprar a entrada dessa pessoa no céu? Eles iam, faziam esse documento, você pagava ali, e a princípio essa pessoa que morreu não precisaria sofrer no purgatório, pagando ali todos os seus pecados. É assim que a Igreja Católica enriqueceu e construiu lá em Roma a Basílica de São Pedro. Já viu foto da Basílica de São Pedro? Conhece? Depois dá uma entradinha lá, dá um Google e você vai ver a riqueza que é aquela igreja. Né? Foi construída basicamente com recursos das indulgências. Portanto, nós temos aí, então, à luz dessa verdade, da verdade que esclareceu a mente e aqueceu o coração de Lutero, justamente para a questão da suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. Eu preciso mais do que para chegar no céu? Não, somente a fé em Cristo salva. Quer dizer que as obras não salvam? As obras não salvam ninguém. Somente a fé em Cristo. Preciso crer em Cristo, viver por Cristo e trabalhar para Cristo, mas não para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Não somos salvos por meio das obras, somos salvos por meio da fé, pela graça, por meio da fé. Não vem de nós, é presente, é dádiva de Deus, não são méritos nossos. Somos hoje, irmãos, frutos de uma teologia que ressalta exclusivamente a salvação pela fé em Cristo. É importante falar sobre justificação pela fé nos dias de hoje, sim ou não? Sim, porque temos muitas e muitas igrejas dizendo que você, para ser salvo, não apenas você precisa crer em Cristo, mas você precisa fazer mais alguma outra coisa. Olha, vem aqui, faça uma campanha, deposite o seu dinheiro, pague aqui um sabonete abençoado, compre aqui um pote de sal para você colocar atrás da porta, vai colocando um monte de coisas, associando essas coisas à fé, para que você então seja salvo. Tudo isso é mentira. Somos justificados pela fé, declarados sem culpa pela fé em Cristo, somente em Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Portanto, definição de justificação é um ato jurídico, é uma sentença de absolvição da pena do culpado ou do infrator. A aplicação do termo à obra divina, ela diz respeito à absolvição do pecador por meio da fé em Cristo. É aquele que receberia a justa penalidade ou a condenação eterna pelo pecado herdado de Adão. A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. E quando nós cremos em Cristo, a obra de Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário, faz com que nós tenhamos retirada a sentença, a culpa que nos condenava. Ela é tirada de nós e transferida para Cristo. Entenda isso. A importância da obra de Cristo, da morte dele, é que ele está levando sobre ele a condenação que era nossa. Nós estávamos condenados, não somente Jesus Cristo é o nosso advogado, mas ele diz assim, olha, essa condenação que está sendo colocada, estabelecida sobre ele, eu coloco ela sobre mim, para que ele seja livre, liberto, a culpa seja retirada dele, e ele possa então ser livre para adorar a Deus. Qual que é a importância de Jesus Cristo na sua vida? Quando você compreende
aquilo que Ele fez por você? Conseguem parar para avaliar isso? Jesus Cristo não é só um homem bom, um ser divino, Ele veio aqui para trazer uma mensagem. Não, Ele veio dar a vida dele por você. Ele veio para salvar você, que estava condenado à morte, à separação eterna de Deus. E Ele veio e fala assim, olha, eu estou vindo para me colocar no seu lugar, para levar sobre mim a sua culpa, a culpa dos seus pecados, porque eu não tenho pecado, mas eu estou colocando sobre mim os seus pecados, e levando sobre mim, para que você possa ser salvo da condenação. Meus irmãos, coloque a mão na cabeça, pare e avalie o que Cristo fez por mim e por você, para que a gente valorize isso, para que a gente viva as nossas vidas, dedicando completamente a nossa vida àquele que entregou a sua vida por mim e por você. Essa é a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas. Quais são algumas considerações importantes que podemos também considerar nessa noite? Primeiro, é a necessidade da justificação. Nós precisávamos ser justificados, livres da nossa culpa. Então, quando o pecado entra na vida do homem, entra por meio de um homem, chamado Adão. Já ouviram falar sobre Adão? O pecado entrou por meio dele, pela vida dele, pela decisão que ele tomou de desobedecer a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22, diz assim, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, falando sobre Jesus. Verso 22, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Se Adão trouxe a morte para mim, Cristo veio fazer o quê? Trazer o quê, irmãos? Vida. A morte entra por meio de Adão, mas por meio de Cristo, que é chamado segundo Adão, vem uma obra completamente diferente. A morte vem por um, a vida vem por meio de outro. Enquanto Adão fracassou na sua missão, Jesus Cristo vem para ser vitorioso. E sabe como Jesus Cristo saiu vitorioso? Morrendo e ressuscitando. Para que eu e você pudéssemos um dia também ressuscitar. A gente pode ser que a gente morra, sim. Sabia disso? Deixa eu trazer uma verdade para você agora que você não considerava. Você pode morrer daqui a pouco. Dá um ataque aí. Morrer. A pergunta é, para onde você vai? Qual é a segurança que você tem do local para onde você vai, se Jesus Cristo chamar você? Lembram, quem estava aqui ontem, o Juan pregou, a parábola do louco. Ele começa a construir um monte de coisa, e ele olha para aquilo que ele construiu e fala assim, agora você pode viver tranquilo, e agora você vai viver 200 anos, desfrutando de tudo aquilo que você construiu para a sua vida. E aí vem uma voz do céu falando, louco, tá biruta, rapaz. Pirou. O que está passando aí na sua cabeça? Olha, hoje mesmo, cara, você vai ser chamado para ter uma conversa, pessoal. Se prepara para que você possa encontrar aí aquele que criou você. Você está preparado para isso? Portanto, queridos, a condenação é o justo pagamento. Pagamento é salário. Salário é justiça de alguém que trabalhou por algo. Quando nós trabalhamos para fazer o mal, o justo pagamento é a morte, a condenação. Em Adão, todos nós morremos, ele trouxe morte. Nós herdamos essa justiça de Adão. A justiça de Adão é o quê? Morte e condenação. Mas por meio da morte de Cristo, nós temos a justiça de Cristo imputada sobre nós. Olha que coisa
tremenda. A gente não consegue compreender a dimensão disso. Nós não somos justos, nós somos pecadores. Não temos condições para nos justificar diante de Deus. Ah, Deus, olha só o que eu fiz. Eu ajudei o ceguinho a atravessar a rua. Ah, eu dei dinheiro para os pobres. Eu fui lá na praça, no centro da cidade. Dei um marmitex para o morador de rua. E Deus vai falar assim, nada disso resolve a sua vida. Você creu em Jesus Cristo? Ah, não criei. Né? Na verdade, eu sempre achei um cara muito legal. Mas só foi isso. Aí ele fala assim, não tem como você se encontrar comigo, a não ser para que você seja julgado e condenado. Não há inocentes, não tem como alguém comparecer diante de Deus e dar as suas justificativas. Romanos capítulo 3, verso 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Qual que é a justiça de Deus perante os pecadores? A morte é a justiça. É o justo pagamento. Mas quando a justiça de Cristo ela é imputada sobre nós, nós passamos da morte para a vida, somos justificados. Um segundo aspecto importante sobre aqui ainda alguma consideração sobre o tema. A primeira foi a necessidade da justificação. Segundo é o autor da justificação. Quem é que pode nos justificar? Quem é que faz essa obra por nós? Deus é o autor da justificação. O homem não. Nós não temos nada que possa, como eu já disse, nos justificar. O que cabe a cada um de nós fazer é, depois dessa obra de Deus em Cristo em nós, procurarmos melhorar a cada dia. Isso é dado o nome de santificação. Mas a justificação não somos nós que nos justificamos. É Deus quem faz isso por nós. Romanos 8:33, Deus que nos justifica. E diz assim ainda, Romanos 3:24, sendo justificados livremente pela sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. A redenção por meio de Cristo. O perdão dos nossos pecados por meio de Cristo. Terceiro, a natureza da nossa justificação. Essa obra ela é primeiramente instantânea, quando alguém crê em Jesus Cristo, automaticamente já somos justificados, não é um processo, é um ato. Automaticamente você já é declarado inocente. Isso é fantástico, porque isso nos auxilia na compreensão de que a obra de Cristo, ao nos salvar, ela é de uma vez por todas. Não há outros momentos em que o Senhor vai também nos salvando. Salvo hoje, daqui a pouco perdido. Ah, pediu perdão, agora está salvo. Pecou, perdeu a salvação. Não, a justificação é um ato e é essa obra que nos traz segurança daquilo que Cristo fez. Quantas vezes Jesus Cristo vai nos justificar? 2 vezes? 3 vezes? Uma única vez, irmãos. Uma única vez. É interessante quando a gente lembra o texto lá de Lucas 18, 9-4, falando sobre 2 personagens que subiram para orar. Fala sobre um fariseu, um religioso, e fala sobre um publicano. Aí então, de repente, o fariseu, o líder religioso, ele começa a bater no próprio peito e fala, nossa Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse camarada. Ele não merece nada, ele é um miserável. E aí o publicano, quando chega diante de Deus, ele fala assim, eu sou mesmo Deus. Eu não presto. Eu sou um miserável pecador, tem misericórdia, ser favorável a mim. Aí diz que, quando desceram, quem é que desceu justificado? Aquele que reconheceu a sua falha. Aquele que não se escondeu atrás da religião, das boas obras.
Mas aquele que reconheceu que de fato é pecador e que precisa dessa obra imediata na sua vida, automaticamente, o texto diz, ele desceu já nessa condição de perdoado da sua culpa. A nossa natureza, a natureza da justificação, ela é instantânea, ela é também eterna e santificadora. Quando alguém é justificado, justificado por toda eternidade. A obra da justificação, ela não pode ser revogada. Quando você recebe o documento, você recebeu e agora você não mais vai ser culpado de algo. Preste atenção nisso. Ninguém mais pode chegar e falar assim, olha, você está condenado, e você vai mostrar um documento. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o diabo vai vir para poder esfregar na sua cara que você é pecador e você merece a condenação. E você vai virar para ele e falar assim, eu fui justificado, há um documento agora. E eu sei, pela graça do Senhor Jesus Cristo, que eu fui liberto, que eu fui transformado, que eu fui curado na alma. O Senhor me libertou. Não há mais condenação, ninguém mais pode levantar acusação contra os eleitos do Senhor Jesus Cristo. Não há mais. Ninguém mais pode chegar para você e dizer que você não é filho de Deus. Porque a justificação, nós vamos ver lá na frente, estabelece, coloca você numa posição de filho de Deus. Essa obra é uma obra graciosa e livre. O pecador não merece nada que provenha das mãos de Deus, exceto, como a gente falou, a condenação eterna pelo seu pecado. Logo, a justificação, ela é inteiramente, completamente pela graça. O que é graça? É o favor que recebemos, que nós não merecemos. Isso se fundamenta na obra de Cristo. São os méritos dele. É livre e espontânea no sentido de que ele realizou essa obra de forma voluntária. Quem é que forçou Jesus Cristo a morrer na cruz por nós? Ninguém. Ninguém, porque eu e você não merecíamos e nem poderíamos forçá-lo a fazer isso. Mas ele voluntariamente, ele disse, eu vou me fazer homem e vou morrer em favor daquele ali que não merece que eu faça nada por ele. Percebem isso? Percebem a graça de Deus? Deus entregando o seu Filho. O que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Amor, decisão de Jesus Cristo em se entregar por nós de forma graciosa e livre. João 10, 17, 18, diz assim, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Quem matou Jesus Cristo? Quem matou? Ninguém, ele entregou-se a si mesmo. Percebem isso? Ninguém tira a vida dele. Ninguém tem autoridade sobre Jesus Cristo. Lembra que Pilatos falou para Jesus Cristo? Eu tenho autoridade para poder tirar você dessa situação aí. E Jesus vira para ele e fala assim, ninguém tem autoridade sobre, né? Para fazer isso. Você não teria autoridade se do céu não tivesse sido dada para você. Quem tem verdadeira autoridade é meu Pai. Eu tenho autoridade também. E eu, nessa obra que eu estou tendo aqui, realizando, eu estou oferecendo a minha própria vida em favor daqueles que estão condenados. Ninguém está tirando ela de mim. É uma obra também, meus irmãos, judicial, declarativa. A justificação no sentido primário tem esse termo forense, um termo legal. É um ato, como eu já disse, do tribunal do céu.
Não faz o crente inteiramente justo, ou santo, ou perfeito, claro que não. Não é porque entregamos a nossa vida para Jesus que não pecamos mais, claro que pecamos. Mas a justificação também traz essa ideia de que nós estamos sendo não justificados continuamente, mas nós estamos sendo santificados. A justificação é única, uma só. Mas a santificação, ela é progressiva. Progressiva. Somos declarados diante de Deus como livres da penalidade e do domínio do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Ah, mas Senhor, eu tenho esse vício, eu tenho essa mania, eu tenho isso, aquilo. Ah, eu só vou aceitar Jesus Cristo quando eu me ver livre desses vícios. Pode parar. Pode parar. Jesus Cristo deseja transformar a sua vida, para que enquanto você vai conhecendo Ele, você se liberte daquilo que você sabe que precisa se libertar. E Jesus Cristo disse isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entenda isso. É o poder da obra de Jesus Cristo em nosso favor. Romanos 6, versos 6 e 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado ele seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nós morremos para nós mesmos, para que a vida de Cristo possa ser apresentada através da nossa própria vida. O apóstolo Paulo falou isso, não é? Falou o quê? Já não sou mais eu, quem? Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O batismo, ele mostra isso. Essa publicação da nossa fé. Estamos morrendo para o mundo, para que nós possamos levantar em novidade de vida, vivendo para aquele que se entregou, que morreu por nós. O quarto é o fundamento da nossa justificação. O fundamento da justificação é o sangue e a justiça de Jesus Cristo no Calvário. Aí nós passamos a entender quando se diz o sangue de Jesus tem poder. Esse é o fundamento da justificação. Alguém que morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então é um sangue que, quando é vertido na cruz, ele tem o poder de purificar a minha e a sua vida. A fé é um meio de justificação, mas não é o fundamento dela. Nós estamos falando sobre a morte de Jesus Cristo. A fé, ela é um meio da nossa justificação. A fé em Cristo é o meio através do qual nós somos justificados. Romanos 5:1. Isso é, pela fé é que a justificação, ela é aplicada ou feita experiencial. Ninguém pode ser justificado sem que antes creia em Cristo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, meu querido, é você crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir do momento em que você crê nele, essa obra vai acontecer na sua vida. Deus vai transformar o seu ser, vai mudar a sua mente, vai transformar as suas ações. A fé é logicamente anterior à justificação, ainda que não cronologicamente anterior. O que vem primeiro? Essa é a questão que nós estamos colocando. É a fé. A fé é um dom de Deus, não é? Isso é importante. Efésios capítulo 2:8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Olha a instrumentalidade, olha o meio da justificação. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Nós estamos sendo presenteados por Deus com essa graça. E nós cremos em Jesus Cristo para que sejamos justificados. Quais são os benefícios? Primeiramente, você tem algum benefício por ter sido justificado em Cristo? Tem sim. Você agora não é mais, então, penalizado pelo pecado. Você está livre da penalidade da lei.
Qual que é o objetivo da lei? A lei, quando ela foi estabelecida, já ouviram falar dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos foram estabelecidos apenas no sentido para poder tornar o pecado ressaltado, para as pessoas que pudessem conhecer o mal que habita nelas. Não é para que ninguém consiga cumprir os 10 mandamentos, porque nós não conseguimos. Mas a lei, ela ressalta o pecado que habita em nós. A lei, ela ressalta a santidade de Deus e a suficiência de Deus para poder salvar alguém pecador como você e como eu. Então a lei tem a sua importância. Não para salvar, mas para tornar o homem ciente de que a salvação ela só pode ser alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos 10, 4 diz assim: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ainda em Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim: Cristo nos remiu da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Qual que é a importância da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra? Jesus Cristo se tornou maldito por minha e por sua causa. Ele tomou o nosso lugar. Maldito seria eu e você. Mas ele veio e falou assim, pode deixar que eu vou levar sobre os meus ombros a maldição que estava estabelecida sobre a sua vida, que condenava você ao inferno, à separação de Deus. Cristo se fez maldição quando ele foi cravado na cruz do Calvário. Entenda essa situação. Tenta se colocar neste lugar, sabendo que a cruz era minha e sua, mas Jesus Cristo tomou o lugar que era meu e seu. Também, outro benefício da justificação é a restauração ao favor ou acesso à presença de Deus. O que o pecado fez? O pecado criou uma barreira. Agora, então, o homem não tem mais acesso, o acesso que ele tinha antes do pecado entrar. Mas Cristo veio e por meio da sua obra, ele destruiu um muro de inimizade. Esse muro de separação, ele foi destruído quando Cristo morreu em nosso lugar. E agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Na oração, eu usei um termo, falando que agora nós temos acesso ao trono da graça. Nós podemos nos já chegar, não por meio de alguém que nós consideramos santo. Nós não precisamos orar para alguém, para que alguém então possa interceder por nós, para que aí então essa oração chegue até Deus. Nós temos livre acesso para orarmos em nome de Jesus, falando, Senhor, salva a minha vida. Senhor, toca na minha vida. Senhor, olha para a minha situação. Em nome de Jesus, ser favorável a mim. Podemos orar. Somos então sacerdotes por meio da obra de Cristo. Temos livre acesso, o acesso que só era possível por meio da figura do sacerdote. O povo não podia chegar até a presença de Deus, por isso tinha o sacerdote. E Cristo é o nosso sumo sacerdote, que agora ele liberou acesso por meio da fé nele. Todo aquele que crê em Cristo se torna um sacerdote e pode se chegar até o trono da graça e clamar ao Senhor pelo seu favor. Portanto, temos também a imputação da justiça de Cristo. Já falamos um pouco sobre isso, falando que nós não tínhamos nenhuma justiça em nós. Não temos essa justiça. Só tínhamos deméritos. Mas a justiça de Cristo, a obra de Cristo vem, nos justifica, não apenas tira de nós a nossa culpa, mas também faz um depósito na nossa conta. Olha só, não apenas tira a nossa dívida, mas faz um depósito para que a gente fique com crédito. Olha que coisa boa. Estávamos com dívida no cartório, precisaríamos pagar isso, não tínhamos condições de pagar. Cristo não apenas por meio da sua obra quita a nossa dívida, mas ele vem e fala assim, eu vou também depositar um benefício aí para você. Olha que coisa boa. Olha que maravilha. Isso é o poder da justiça de Cristo
sobre as nossas vidas, esse crédito celestial, o acesso às mais ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. São os benefícios da nossa fé em Jesus Cristo. Como eu disse no início, por meio da fé em Cristo, nós temos também como benefício não sermos mais chamados filhos da ira. Agora nós fomos adotados por Cristo. Agora somos filhos de Deus. Ah, mas todo mundo, pastor, é filho de Deus. Não, de forma alguma. Só são filhos de Deus aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles que de fato aceitam a Deus como seu Pai, reconhecem o seu pecado. Como a história do filho pródigo, saiu de casa, rebelde, mas ele se lembra que tem um pai e ele precisa voltar à presença e à comunhão do pai. Mas ele volta como? Volta todo cheio de orgulho, fazendo exigências? Não, Senhor, agora me trata como um dos teus servos. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. E o pai restaura a sua dignidade, troca as suas roupas, coloca um chinelo novo, né? Coloca um Kenner no pé dele. Olha só que beleza. Estava de havaiana, agora o pai fala, deixa eu dar um chinelo melhor, né? Coloca um anel no seu dedo, restaura a sua autoridade. Uma vez filho, filho para sempre. Filho de Deus não pede essa condição. Olha que maravilha. Agora fomos adotados, não somos mais filhos da ira, destinados ao inferno. Agora temos acesso aos benefícios, à herança. Agora somos filhos de Deus e temos livre acesso aos benefícios do Pai Celestial. Por fim, encerrando a nossa mensagem, espero não ter corrido, irmãos, mas agora, de fato, temos paz com Deus. A verdadeira paz com Deus, segundo o apóstolo Paulo, ela só pode ser desfrutada por quem foi justificado. Aqueles que passaram necessariamente pelo processo da anulação da sua culpa perante Deus, através da fé e da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo. Preste atenção, o que significa ter paz com Deus? Significa valorizar o perdão divino, significa buscar viver agora pela fé, uma vida que glorifica a Deus. Qual é a vida que Deus tem preparado para você? Já parou para se perguntar isso? Que tipo de vida você quer? É a vida que você tá vivendo? Já está bom para você do jeito que está? Já é feliz do jeito que está? Ou você quer uma vida abundante? Uma vida que talvez você nunca viveu até agora, por causa de engano, por causa de uma vida focada em coisas materiais, nas coisas que o mundo aqui oferece. Você chama isso de vida? Você chama o que você viveu de prazer, de alegria, de satisfação, de realização? A vida verdadeira só é vivida e desfrutada quando nós somos justificados pela fé. Quando nós temos, então, paz com Deus. Quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. São muitas informações que foram dadas aqui nesta noite. Talvez tenha sido um conteúdo extremamente pesado, denso. Mas é uma verdade que salva e que liberta. Você precisa saber o que isso significa. Porque saber o que significa justificação pela fé envolve a questão da sua salvação. Se você vai ser ou não ser salvo da condenação que paira sobre a sua vida, pelo fato de você ainda não ter entregue a sua vida para Jesus Cristo. Só é justificado pela fé quem crê em Jesus Cristo. Só tem a sua culpa retirada aquele que recorreu
a pessoa e a obra de Jesus Cristo, clamando a Ele perdão, purificação da sua vida e a oportunidade de recomeçar uma vida nova. Se você entendeu essa mensagem, se essa mensagem foi para você de alguma forma, se eu fui claro ou não tão claro assim, mas Deus falou em algum ponto com você, faça dessa noite uma noite marcante para você, entregando a sua vida para Jesus nessa noite. Tem alguém que ainda não fez isso e gostaria de fazer? Levante a sua mão. Entrega hoje a sua vida para Jesus Cristo. Amém. Amém. Não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje. Aceitar a Jesus Cristo é a decisão mais importante que você possa tomar na sua vida. Você não pode deixar essa decisão para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Você precisa ser justificado hoje. A culpa que está estabelecida sobre a sua vida, ela precisa ser tirada de você hoje. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Só Ele, ninguém mais. Então entregue a sua vida para Jesus. Não deixa para amanhã. Faça de hoje uma noite marcante para você. O dia em que você reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Levanta a sua mão, só para a gente identificar, para que a gente possa orar por você. Amém, amém, amém. Faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Faça de Jesus Cristo o Senhor da sua vida. Coloca nas mãos do Senhor a sua vida, para que Ele possa guiar você para onde Ele quer que você esteja. Não ache que você possa seguir a sua vida de acordo com o que você pensa que é melhor para você. Deixa Jesus Cristo guiar. Entrega a sua vida para Ele, e Ele vai fazer com que você possa viver uma vida totalmente marcante, diferente daquilo que você viveu até hoje. Senhor, abençoe essas pessoas, ó Pai, que reconheceram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que essas pessoas agora possam ter paz com Deus, possam descansar no Senhor, visto que hoje eles entenderam o que Cristo fez por eles. E eles foram justificados, perdoados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles podem de fato ser chamados filhos de Deus e terem paz com Deus. Ó Deus, bendito seja o Senhor pela tua obra. Há festa no céu hoje, porque pecadores se arrependeram, porque pessoas reconheceram que precisam ter o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, não confiando em recursos pessoais, mas confiando exclusivamente na obra de Jesus Cristo, para que eles tenham acesso à presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.